Financiamento Procultura RS, Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Começando aqui mais um 51, a gente está começando pedindo para que esse pessoal se apresente, fale seu nome, o que faz. Então a gente está começando aqui com o Lobo, queria que ele fizesse isso. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Lobo, eu sou roteirista e editor de história em quadrinho. Tipo, e você começou... Como é que você começou esse interesse por isso? Você desenhava desde pequeno? Como é que começou isso? Na verdade eu não desenho, eu faço mais roteiro. Meu desenho não é bom o suficiente para o que eu quero, para o tipo de história que eu quero fazer. Então eu mais escrevo do que... na verdade eu só escrevo, eu não desenho no final. Tudo começou... Eu sempre quis fazer história em quadrinho. Desde muito criança eu leio quadrinho. Eu quase me alfabetizei lendo quadrinhos. Ler quadrinhos sempre fez parte da minha vida, né? O ritual de domingo na minha casa era ir à banca com meu pai. Então era um momento que a gente esperava a semana inteira por isso. E depois eu me formei em publicidade, trabalhei como diretor de arte muitos anos e durante esse período tinham épocas que não tinha nada para fazer, tipo janeiro e fevereiro. Aí eu comecei a criar uma revista de história em quadrinho, que é essa aqui, a Mosh. Essa é até a primeira edição dela. Que ano que foi isso? Isso foi em 2003. Essa revista eu editei junto com o Renato Lima, a gente fez 12 números dela, tudo independente, tudo dependia da gente para acontecer. E no final das contas a gente fez 12 edições, e nessas 12 edições trabalharam mais de 100 desenhistas e roteiristas, foram mais de 500 páginas de história em quadrinhos, e tudo do material independente, né? Você é de Porto Alegre, né? E passou um tempo no Rio de Janeiro, né? Eu nasci em Porto Alegre, mas eu nunca vivi aqui até agora. Agora eu moro aqui há 2 anos já. E eu morei uns 20 anos no Rio de Janeiro. Mas eu também morei em Joinville, Blumenau, Campinas e dá pra dizer Curitiba. E você começou... Você foi designer gráfico, é isso? Isso. Depois... Diretor de arte de agência. E aí eu comecei... Eu sempre fui muito próximo de livro. O livro sempre foi uma coisa... Meu pai é um leitor de ficção científica contumaz. Então, assim, sempre tinha livro lá em casa. Minha casa era uma das poucas casas que tinha biblioteca. O quartinho de empregada era uma biblioteca cheia de livro, atulhada de livro do meu pai. Então, o livro sempre foi uma coisa muito importante para a gente. E eu sempre tive essa relação e o desejo de trabalhar com o livro. Então, eu desisti de ser publicitário por volta de 2003. Na época, eu tinha 33 anos. E comecei a caminhar a minha vida para o mercado editorial. Mas, assim... não foi um caminhar objetivo, as coisas meio que vão acontecendo, né, e vão se fechando. E você foi sócio de uma editora, né, Barba Negra. Então, antes da Barba Negra, em 2003, eu comecei, daí eu mandei um roteiro meu chamado Copacabana, que conta a história de uma prostituta que trabalha na Avenida Atlântica, ali no bairro de Copacabana, né, e mandei para o Odir, que é um amigo meu desenhista que morava no Rio Grande do Sul. E ele topou fazer, ele gostou muito de fazer e falou, cara, e por acaso eu tô indo trabalhar aí no Rio de Janeiro. Então, quando eu chegar aí no Rio, semana que vem, a gente conversa melhor sobre isso. E nesse meio tempo, quando ele veio para cá, ele já chegou, olha, vou desenhar o álbum e eu já tenho uma proposta de uma editora que está interessada em pagar um adiantamento de direito autoral pra gente. Isso, um pagamento de direito autoral não era uma coisa muito comum no mercado de quadrinho, né? Sim, e daí, continua. Aí, o que aconteceu, eu acabei indo trabalhar na Desiderata junto com ele. A Desiderata era a editora de uma menina chamada Marta Batalha, que tinha começado a fazer uma compilação do Pasquim. E aí eu fui para editar os quadrinhos da Desiderata. Acabei me tornando coordenador editorial da editora toda e editor de quadrinhos. E aí lá eu editei a primeira leva de quadrinhos da minha vida, né? Tudo nacional. Não tinha um quadrinho estrangeiro. E depois, sim, que daí você veio a fazer, a ter... Depois a Desiderata foi vendida para o Grupo Ediouro, aí no Grupo Ediouro a política editorial mudou, começou a ficar um trabalho muito burocrático, muito chato, e eu acabei saindo de lá, depois eu montei junto com o Cristiano, o Cristiano Menezes e o Chico de Assis a Barba Negra. E aí nós nos associamos à Leia, que era uma multinacional portuguesa que na época estava chegando no Brasil. E como é que é o cenário editorial de quadrinhos no Brasil, assim?
Cara, o mercado é um mercado que ele nunca esteve tão bom, mas não significa que é perfeito ainda. Ele tem muito para crescer, tem muito para melhorar e tem muito potencial, o que é muito bom. Ser um artista independente no mercado editorial hoje é muito mais simples do que já foi, né? Porque a autopublicação ela é uma possibilidade de trabalho, né? Você, por exemplo, é muito difícil você chegar para uma editora e mostrar o seu trabalho para eles. Os editores têm toneladas de trabalhos para avaliar e, enfim, eles não sabem quem vocês são, ele olha aquele trabalho, acha legal, mas quando você se autopublica, você busca atrás, você vai atrás do seu público,
você mostra a liquidez que o seu trabalho tem, né? Como isso pode virar dinheiro para um editor, porque você já chega para a editora com um trabalho feito e com um público amealhado. Aí pronto, o editor consegue olhar e ver, esse cara tem negócio, e aí ele pode investir. Então a autopublicação é uma possibilidade, tanto para o cara que quer continuar na autopublicação e fazer o próprio dinheiro, porque é muito possível isso, e também como o cara que quer usar a autopublicação para um trampolim para entrar no mercado editorial padrão. E a internet é uma ferramenta muito importante nisso, né? Sim, a internet é um conjunto são um conjunto de fatores. Que, por exemplo, os preços das gráficas offset baixaram muito nos últimos 10 anos porque a tecnologia se desenvolveu. Foi criada a tecnologia de impressão de baixa tiragem também. A internet, né, ela facilitou, ela juntou as pessoas que têm interesses comuns e as redes sociais linkaram essas pessoas. A rede social linkou essas pessoas de um modo muito próximo. Então é muito fácil hoje você divulgar um trabalho. Você vê que tem caras que fazem os quadrinhos tipo Um Sábado Qualquer. Esqueci o nome dele agora. Ele tem 1 milhão de seguidores no Facebook ou algo assim. Então é uma quantidade respeitável de pessoas, né? E tem várias páginas também, né, de quadrinhos e tal. Muitas páginas, muitas páginas. Hoje você tem uma página chamada Outros Quadrinhos, do Fabiano Denardim e do Érico Assis, onde eles publicam quadrinhos do mundo todo e só produção online. Então hoje você já não precisa também imprimir o quadrinho, você pode publicar ele online na internet ou no formato de e-book também. Então eu queria que tu mostrasse um pouco dos trabalhos, falasse um pouco de cada um e tal. Então eu vou mostrar aqui na sequência. Esses aqui são algumas edições da Mosh, né, que era a revista independente, que a gente foi... Aos pouquinhos ela foi crescendo, ela começou com 32 páginas e terminou com 64. Aqui, ó, no quarto número a gente já estava indo tão bem, a gente já era tão rico que deu para fazer 64 páginas. E a gente fazia a revista metade colorida, metade colorida e metade em PB. E a metade colorida a gente fazia em couché e a metade PB a gente fazia em offset, porque imprimir em PB em couché fica muito ruim, fica muito feio, fica um brilho errado. Depois da Mosh, eu fui para Desiderata, onde a gente lançou o André Damer, o Alan Sieber, o Rafael Grampar, o Fábio Lira, o Hiroshi Maeda, o Leandro Assis, o Alan Alex, cada um com seus trabalhos, né? Eu trouxe aqui um livro do Milor, que é um livro só de grafismos do nome do Milor, né? E na Desiderata, o meu último trabalho a ser publicado, que eu editei, foi o meu próprio livro, que foi o Copacabana, em parceria com o Odir. Feito isso, a gente foi para Barba Negra. Na Barba Negra a gente fez, por exemplo, essa edição do Mágico de Oz, com a capa do Cristiano, que é linda. Todas as capas aqui são do Cristiano. A gente fez o Lucille, que é do francês, do Ludovic de Berme, que é um livro que conta a história de uma menina que sofre de bulimia. E esse livro, por exemplo, que é interessante, o Candyland, do Olavo Rocha e do Guilherme Caldas, que é um pessoal de Curitiba. Esse livro ele foi todo impresso em serigrafia e encadernado à mão pelo Caderno Listrado. Quem fez isso foi o Daniel. Está até aqui a logomarca dele. E foi um trabalho bem legal, porque foram só 200 exemplares e que esgotaram rapidinho. E isso é uma coisa interessante que você começa a ver no mercado, né? Você não precisa mais fazer 100 mil livros, você não precisa fazer... Alguns livros, se você fizer 200, 300, 400, eles já são financeiramente viáveis. E já justifica eles existirem. E agora aqui estão os livros que eu estou fazendo, que são os da Mojo Books agora. São os livros da Mojo Books. A Mojo era uma editora que começou com Danilo Corsi e com o Ricardo Giassetti, com a seguinte premissa, né? Se esse disco fosse música, se esse disco fosse literatura, como seria? Então aqui tem alguns livros que foram feitos lá entre 2003 e 2006 pela editora e que a gente está relançando eles como livros em baixa tiragem daí. Mas também pela Mojo a gente ainda vai fazer muito quadrinho, vai fazer muita literatura. Aí a Mojo ela já tem um perfil mais aberto de trabalho. A gente vai atuar em várias áreas. Essa próxima é pra toda garota que tá perdida no álcool. Que nem o Miguel.
se não tinha mais saídas. Natasha não consegue ganhar. Natasha não consegue ganhar. Natasha não consegue ganhar. Natasha não consegue ganhar. Mas sabe que o futuro pode ser melhor, pois logo mais à noite tem carreira de pó. Show tem 10 almas, todo mundo loucão. Tem gente que me esnobe e ainda toma de litão. Então, Natasha não consegue ganhar. Natasha não consegue ganhar. São 37% de psicologia destilada por dentro. O gosto amargo de quem tomou da vida. Um monte de descasos e não tinha mais saídas. Natasha não consegue ganhar. Natasha não consegue ganhar. Natasha não consegue ganhar. Natasha não consegue ganhar. Então, eu queria que tu falasse um pouco de como é que tu acha que as editoras estão se adaptando ao livro digital. Os e-books. Cara, eu acho que essa transição está sendo feita até no Brasil um pouco mais devagar que no resto do mundo. Embora cada vez mais se venda mais livro digital no Brasil. Só que o livro digital ele é um livro como qualquer outro livro, na verdade, né? Nem todo livro ele precisa existir fisicamente, ele precisa ser impresso em papel. Tem muito livro, por exemplo, de universidade, tem muito livro escolar, tem muito livro que ele pode funcionar muito bem no formato digital. E você não precisa desmatar, né? Não precisa acabar com a Mata Atlântica por causa deles, né? Mas é uma transição natural. E eu acho que o livro digital, ele nunca vai acabar com o livro físico. O livro físico, ele é mais um fetiche, né? Quem gosta de ler, gosta do livro físico. Relação tipo afetiva, né? É uma relação afetiva. Eu gosto de ter os livros. E eu me sinto tendo eles na minha prateleira. Embora eu tenha milhares de livros digitais. Só que eu não me sinto tendo aqueles livros. É engraçado. Mas assim, eu não tenho absolutamente nada contra. Eu tenho tudo a favor. E o mercado ele vai se pontuar, né? Porque o livro digital ele não vai acabar com o livro, assim como a TV não acabou com o rádio e não acabou com o cinema, né? Essas coisas assim, a gente às vezes quando fica de frente para uma nova tecnologia, para o inusitado, a gente fica meio, acha que vai ser um cataclisma que aquilo vai foder com tudo, vai acabar com o mercado, mas na verdade não. Acho que o mercado ele mesmo vai se adaptando. A gente vem falado aqui bastante do movimento cultural que está aquém do mercado, né? Que está tipo, fora do mercado. E tu vê isso nos quadrinhos? Olha, aquém do mercado, em termos de quadrinho, em termos editorial, não existe muito. Porque o livro, ele impresso ou digital, ele tem que vender para ele ser conhecido. Então existe um mercado. Ele pode ser um mercado pequeno ou um mercado grande. Mas é muito difícil. Ou senão você acompanha os caras que fazem as tiras gratuitas, etc., pela internet. Mas eles fazem parte de um mercado. O que eu vejo hoje é que o mercado não está mais na mão das grandes editoras. O cara pode se autopublicar com muito sucesso, com muita competência, né? O que não significa que ele não vai ter que ter um editor olhando o trabalho dele, não vai ter que ter um diretor de arte fazendo a capa dele, ele vai ter que seguir todos os processos de produção editorial. Mas ele pode fazer isso tudo por ele mesmo, seguindo o feeling dele, se ele for um bom editor. Essa é uma possibilidade, né? Outra é você ter uma editora para fazer isso. Então, por exemplo, a gente teve um Festival Internacional de Quadrinhos em Belo Horizonte, o FIC, desse ano, onde as grandes vedetes, os livros mais legais que foram publicados durante o evento, os que foram publicados para estar no evento, foram os livros independentes, que é a galera que não tem vínculo com editora. Mas, embora não tenha vínculo com editora, não significa que não sejam profissionais, né? A gente quando fala independente,
fica um pouco com aquela sensação daquela coisa da cena punk inglesa, etc., de 1970, mas não tem nada a ver com isso. Porque esses caras, eles também têm compromisso com venda, porque se eles não venderem as tiragens deles, eles não fazem os próximos livros. É porque eles custeiam de... Sim. Eles não pagam a conta de luz deles se eles não venderem os livros, né? O cara hoje ele consegue se produzir o próprio material e gerir esse material dele. Né? Agora, assim, essas pessoas, elas, na verdade, elas trabalham tanto quanto uma editora. Porque a editora, por exemplo, se você for dividir um processo editorial, você tem a criação, lá quando o cara faz o livro, tem a ideia, faz o quadrinho, desenha, escreve, seja lá o que for. Você tem a produção editorial, que é a parte que a editora toma conta do processo, no geral. Aí depois você tem a parte gráfica, né, que o cara tem que fazer um design, tem que fazer uma capa, diagramar o miolo. Tem a produção gráfica, que é a impressão, no caso do livro, ou no caso do e-book, que fazer um e-book hoje você não imprime mais, mas você precisa de ter... Como é que se chama aquele pessoal de... Editoração? Não é editoração. O cara tem que ser analista de sistema, não é analista, tem que Programador. ser programador. O e-book não é simplesmente gerar um PDF e subir ele no ar. Ele é um pouco mais complicado do que isso. Então você não tem um custo gráfico, mas você tem o custo do programador. Então não é barato também. O programador é uma figura cara hoje em dia. E se você achar um, me indica, porque eu não consigo achar nenhum por aí. Então, assim, e depois disso tudo, ele ainda vai nos eventos, ele vai nas feiras, ele vai nos lugares, ele monta a barraca dele, ele carrega no lombo toneladas de revista e fica vendendo, autografando e interagindo com o público. Então, ele está cumprindo todas as etapas de trabalho. Né? Eu só quero deixar claro que não é porque ele é independente que parece que é mais simples, que o cara chegou e fez e não, ele é mais difícil. Ele né? é mais difícil, ele tá cumprindo muitas jornadas de trabalho e de modo profissional. Para finalizar, queria agradecer ao Lobo, também que ele deixasse se quisesse deixar algum recado, falar de algum trabalho que está por vir, alguma coisa, fica à vontade. Eu queria te agradecer a todos vocês aqui pelo convite. E visitem o site da Mojo Books, que é www.mojobooks.com.br, e por lá vocês vão saber de tudo que vai acontecer na editora. Tá, obrigadão. E essa aqui se chama Lonely Sister. Lonely Sister, essa festa não pode acabar. Jogados e o banheiro presta a história. Palco Lonely Sister, fecha os olhos e quer dançar. Nós somos Rolling Stones procurando seu mais novo amor. Os palcos, os copos, o mesmo. Que o diabo pode recuar. Tem sonhos, mas não sabe muito bem aonde quer chegar. Tira algumas pedras do caminho de quem quer passar por outros atalhos. Essa festa não pode acabar. Os dados estão jogados, seu banheiro presta a história. No palco Lonely Sister, fecha os olhos e quer dançar. Somos Rolling Stones procurando seu mais novo amor. Os palcos, os copos, o mesmo. Cara,
recuar. Sonhos, mas não sabe muito bem aonde quer chegar. Atira algumas pedras no caminho de quem quer passar por outros atalhos. Financiamento Procultura RS, Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul.